Olá, seja bem-vindo. Se você chegou até nós é porque você está interessado em tirar uma melhor nota no Enem e nós vamos tentar te ajudar, ok? Então, o que nós vamos falar aqui hoje, pessoal? Nós vamos falar sobre a teoria de resposta ao item, a TRI, e qual a diferença rápida dela entre a TCT, que é a teoria clássica dos testes. Ok? Então, deixa eu só fazer uma transição aqui. O objetivo hoje é como funciona a prova do Enem. Os seus professores já devem ter falado para você como é o funcionamento da prova. Mas nós vamos explicar para você aqui, primeiro, como é composto um item. Se você entende como é composto o item, fica mais fácil de você saber como você vai responder, né? Então vamos lá. O primeiro passo para entender o funcionamento das provas do Enem e outros exames é como funciona a TRI, que é a teoria de resposta ao item. Vamos lá, vamos saber como é que se forma um item, como que a pessoa cria, como que o formulador cria um item. Eu já fiz um curso e eu crio alguns itens para algumas instituições aqui, ok, pessoal? Então já tem uma certa prática com isso. Então, o item você vai ter o texto base, o comando e as opções de respostas, que são distratores e gabaritos. Esse seria o nome técnico. O texto base, o que é o texto base? Ele pode ser tanto uma charge, pode ser tanto uma charge. Aqui eu tenho um misto, uma charge e um texto. Aqui eu tenho uma charge, né? Uma charge e um texto também, mas é considerado aqui pela charge. E aqui somente o texto. Então o que acontece? Você tem que ver se o texto não é pretexto. Quando a gente está desenvolvendo um item, a gente, né, costuma fazer essa pergunta. O meu texto, ele não é pretexto? Porque se ele não tiver nada a ver com o meu comando, ele está sobrando. Então eu poderia dar somente o comando. Então vocês entenderam que vocês podem encontrar esses três tipos aqui. Vamos para o comando. O que é o comando, pessoal? É o comando que vai definir se o seu item é fácil, se ele é médio ou se ele é difícil. Então, depois eu vou passar para vocês aqui uma sequência de verbos que vão te ajudar a identificar se o item é fácil, se ele é médio ou se ele é difícil, ok? Então vamos lá. Então preste atenção no comando. Qual a minha dica quando você estiver fazendo a prova do Enem? Às vezes você vai se deparar com um texto aqui, ó, na direita em cima aqui, um baita de um texto grandão aqui. Se você ler esse texto todo aqui, você pode demorar muito tempo. Você pode ir direto no comando e ver. Ah, não, peraí. Esse item aqui é fácil. Então você volta lá, lê o seu texto e responde. Ah, não, esse comando aqui ele é difícil. Então, se ele está na categoria dos difíceis, você vai deixar para responder ele mais tarde. Ok? Então, está aqui o exemplo. Agora nós vamos para as respostas, onde nós temos distratores e gabarito. Uma coisa que eu preciso lembrar para vocês aqui, ó. O comando, né? Eu já falei muito do comando. O comando é o que vai definir se o seu item é médio, fácil ou difícil. E no comando também, ele vai fazer com que você marque a resposta certa. Eu sempre dou um exemplo assim, ó. Você tem no seu texto base lá está falando assim, água e petróleo. Você tem a água e tem o petróleo, são densidades diferentes. Aí no comando está lá, água e petróleo se misturam, né? Defina ou fale alguma coisa. E um dos distratores está assim: a fórmula da água é H2O. Ele passou a fórmula correta? Passou a fórmula correta. Mas foi isso que o comando pediu? Não. O comando pediu se a água e o petróleo se misturam. Entendeu? Então preste muita atenção no comando, o que o comando fala. Aqui mais um exemplozinho com as questões. Aqui, pessoal, começa o pulo do gato. Para cada área do conhecimento você tem 45 questões, sendo que dessas 45 questões você tem, em média, 25% fáceis, 25% médias e 25% difíceis. Ah, professor, o que são itens? De 45 itens, 25% daria em média de 11,25, mas você não tem uma questão quebrada, né? Então isso aí pode variar de 10 a 12 questões, fáceis ou difíceis.
E você tem também aí o resto das questões, né? Se você tiver 10 e 10, as outras 25 serão de médias. Então vamos lá. Lembra que eu falei que eu ia falar um pouco de lista de verbos? Então aqui, pessoal, nós temos alguns verbos que vão ajudar você a identificar se a questão é fácil, se a questão é média ou se ela é difícil. O que você precisa ter na sua prova? Você precisa ter coerência pedagógica. Tá aqui, ó, coerência pedagógica. Mas César, o que é coerência pedagógica? Coerência pedagógica, pessoal, é o seguinte. Vocês vão ver eu falar muito isso aqui. Se você é um crânio e você acerta somente as respostas difíceis, a TRI, a teoria de resposta ao item, vai falar assim: o professor César chutou essas questões. Mas por que ele está falando isso? Porque o professor César não acertou nenhuma fácil e não acertou nenhuma média, ele só acertou as difíceis. Então, isso não te dá uma coerência pedagógica. O que é uma coerência pedagógica? Imagina que você precisa subir uma escada. Se você fez isso que eu falei, você pulou do primeiro degrau para o último degrau. E aí esses outros degraus ficaram sem ser preenchidos, ficaram sem ser trilhados. Então vocês vão ver que mais para frente eu vou demonstrar passo a passo aqui algumas provas e vocês vão ver que o mesmo número de acertos te dá uma nota completamente diferente, ok? Então por isso que eu falo, faça as questões fáceis, faça as questões médias e deixem as difíceis para o final. Ah, eu não sei uma difícil, chute. Mas é melhor você chutar uma difícil no final, depois que você respondeu a fácil e a média, do que você chutar ela logo no começo sem ter respondido. Vamos pular aqui. O que é uma questão de nível fácil? Ó? Então eu tenho aqui o verbo identificar. Então você vai identificar aqui qual que é, o que o comando está pedindo. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade e tal. A letra da música se refere a alguma coisa. Então, beleza, você acabou de estudar isso, você vai responder. Voltando aqui, pessoal, falando também na questão dos verbos. O que diferencia, fora o verbo, uma questão fácil, de uma média, de uma difícil? É quanto a sua cognição vai ter que trabalhar. Não é o tamanho do texto, não é o tamanho do texto base, não é o tamanho das linhas de comando, mas e sim quais as operações mentais que você vai ter que fazer para chegar naquela resposta. E uma outra coisa, as questões de níveis fáceis, elas são do seu Fundamental 1, que seria do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. O que são questões de nível médio? São questões do Fundamental 2, então da sexta série até o nono ano. E as questões de níveis difíceis são as questões que você estudou no ensino médio. Ok? Então, só relembrando isso aqui. Então, o que vai diferenciar uma da outra é o seu esforço cognitivo para responder. Se você não faz tanto esforço cognitivo, ela pode ser média ou fácil. Agora, se você vai ter que pegar 3, 4 informações, levantar essas 3, 4 informações para sua memória e aí trabalhar com elas mentalmente para daí chegar numa resposta, então isso aqui vai ser uma questão de nível difícil, ok? Então aqui nós temos uma de nível fácil, depois vocês dão uma paradinha e olham. Aqui, ó, vocês vão ver que mais para frente eu vou falar da tabela de competências e habilidades. Então cada área do conhecimento tem as suas competências e tem as suas habilidades, ok? Então aqui, ó, eu estou pegando uma competência da área 1 e a habilidade 1. Ah, professor, tem onde eu descobri isso? Tem. Nos microdados do Enem, que eu tenho eles aqui, que eu baixei de 2019, que é o último que está disponível na hora da gravação aqui. 2020 ainda não saiu. Eu consegui analisar. Então lá tinha 5.200 candidatos que concorreram. E eu fiz uma filtragem somente com os estudantes de Mato Grosso do Sul. Ok? Então vamos lá. Aqui uma questão de nível médio, ó, eu tenho o verbo justificar, então eu vou ter que ler o texto
E para eu justificar, eu preciso fazer uma operação mental. Eu vou ter que elaborar uma resposta, né? Então, a resposta, apesar de já estar aqui, mas eu vou ter que chegar nessa resposta. Eu vou ter que elaborar. Eu não vou simplesmente olhar o texto e extrair do texto. Eu vou ter que fazer um trabalho mental em cima disso. Então, aqui, ó, eu já estou trabalhando com a área 2 e a habilidade 9. É que vocês já estão saindo do ensino, da educação básica, né? Mas para quem está entrando agora, a nova BNCC, ela é baseada totalmente em competências e habilidades. Então, desde uma criança que está entrando no fundamental, no prézinho, ela já vai estar trabalhando com competência e habilidade, ok? Aqui nós temos uma de nível difícil, então depois se vocês quiserem, vocês dão um pause e dão uma olhadinha. Qual que é a anotação que eu fiz aqui, ó? Ela é a 10ª questão depois de língua estrangeira. Então eu tenho 5 de língua estrangeira, aí contei 10, então é a primeira de nível difícil que eu encontrei, ok? Então vocês vão ver aqui que eu vou mostrar para vocês também que as de níveis difíceis elas podem estar tanto no começo, quanto no meio, quanto no final. Então o interessante é você descobrir aonde que ela está e deixar ela para fazer no final. Nesse caso aqui, ó, ela está trabalhando com a competência da área 9 e com a habilidade comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. Ah, isso aqui eu tirei da minha cabeça? Não, eu não tirei da minha cabeça. Isso aqui nos microdados estão lá. O número da questão, que faz parte do banco do INEP, qual a habilidade que ela foi encaixada na matriz do Enem, ok? Então vamos lá, vamos fazer uma análise do tempo aqui, que às vezes a pessoa fala que tem pouco tempo. Então, normalmente você tem 5 horas, né? Ou 5 horas e meia quando você tem redação, isso dá um total de 300 minutos, e uma média de 90 questões, dividido por 300 minutos, você vai ter 3,33 para cada questão. O que vai acontecer aqui, pessoal? Você vai ter que fazer o seguinte: quanto tempo você gasta para resolver uma questão de nível fácil? Em média, 1 minuto. Então, se você vai ter lá 10 questões de nível fácil, você vai gastar 1 minuto para cada uma, você gastou 10 minutos da sua prova. Quantos minutos você gasta em média para resolver uma questão média? Em torno de 2 minutos. Então, eu tenho 25 questões, a 2 minutos cada uma, são 50 minutos. Com os 10 minutos que eu gastei da primeira, já me deu 1 hora. Restam 4 horas para me dedicar às questões de nível difícil. Entendeu? Então, se você tem esse plano elaborado na cabeça, fica mais fácil de você trabalhar o seu tempo. Ah, César, mas eu tenho um problema que eu tenho que ler e responder. Então, meu amigo, eu sinto que você vai ter que fazer um treinamento e se livrar desse problema aí, porque por quê? Se você gasta, eu vou mostrar para vocês aqui, vamos ver se já está no próximo slide aqui. Não, aqui. Olha, suponhamos que você pegue essa prova aqui, de número 1. Você tem 3 questões difíceis, logo de largada, assim, ó, pá, pá, pá. Se você não sabe disso que eu estou falando para você, você vai ficar frustrado com a sua prova. Por quê? Pô, essa prova aqui que eu peguei, cara, ela já começou difícil, ela vai ser difícil a prova inteira. Então você pode ter um problema emocional já na largada da prova. Mas se você sabe dessa informação que eu estou falando, você vai falar ao contrário, você vai falar, nossa, que legal! Ó, as 3 primeiras aqui já são difíceis, então quer dizer que eu só tenho mais 7 aqui para o final aqui. Ou mais 8, né? Pode variar de 9 a 11. Entendeu? Então isso você vai trabalhar na sua cabeça. Agora, por exemplo, ó, aí você descobriu lá, então você vai pular essas 3 aqui, vai fazer uma fácil, aí veio uma média, você respondeu, veio outra fácil, veio uma difícil, você largou mão. Ó, na segunda prova, no segundo caderno, uma fácil, 2 médias, 3 difíceis. No terceiro caderno, 2 fáceis, uma difícil, um monte de fácil. Por que, pessoal? Por que eu estou falando isso?
Imagina esse segundo caderno aqui, ó, chega aqui no final. Se você parou para responder as difíceis no meio do caminho, provavelmente quando você chegar para responder essas 4 fáceis que estão aqui no final, você vai estar com o seu cérebro cansado. O que que acontece? Quando você vai fazer uma caminhada ou fazer uma corrida, qual que é o quilômetro mais difícil? É o primeiro ou é o último? Normalmente é o último, né? Quando você está mais cansado. Então, o seu cérebro vai acontecer a mesma coisa. Se você chegar nessas 4 últimas aqui para responder, imagina lá, você está faltando meia hora para acabar a prova e você chega nessas 4 questões aqui. Cara, você vai errar isso aqui sem querer. Não é porque você errou porque você não sabia. É porque como você já estava estafado, você parou para resolver todas as difíceis, na hora que você foi ler o comando ou que você foi ler o texto base, você acabou se equivocando. E aí o cara colocou uma pegadinha, tipo aquela lá do petróleo se mistura com água, e você viu lá a resposta H2O, você falou, essa aqui tá certa, e respondeu. Mas não porque você não sabe, é porque você já chegou cansado. Então faça isso que eu estou falando. Responda as fáceis e médias e deixe as difíceis para o final. Agora vamos voltar aqui, ó. Isso aqui foi extraído dos microdados do Enem, tá, pessoal? Então, pessoas que tiveram 6 acertos, 6 acertos. Uma tirou 341 e a outra tirou 4.423. Aí você vai me perguntar, mas professor César, as notas são 400 e pouco, 700 e pouco. Bom, eu não sei por que cargas d'água, mas esses números estão na matriz do Enem. Talvez eles dividam por 10 lá para ter um peso. Uma outra coisa muito interessante, pessoal, foca em mim. Diferentemente da redação, os outros itens não têm peso fixo. Não tem peso fixo. Uma prova do Enem não vale o mesmo tanto da prova do Enem do ano passado e nem do ano vindouro. Então elas podem variar. Uma pode ter 1.000 pontos, a outra pode ter 900 pontos, a outra pode ter 800 pontos. Então, esses itens são variados. E o mesmo item, ele tem um valor diferente na sua prova, em decorrência da sua coerência pedagógica. Então, um item que para mim teve um peso X, para você pode ter um peso Y em função das coerências pedagógicas que cada um teve. Então aqui, ó, estou fazendo um pouco da coerência pedagógica aqui, ó. 6 acertos. Com 6 acertos a TRI consegue funcionar bem? Não. Vocês acabaram de largar a estatística aí. Então, a minha quantidade amostral é muito pouco, porque eu tenho 45 itens e aqui as pessoas só acertaram 6, então é muito pouco. Mas ainda assim, olha a diferença que teve. Ó. Um tirou 341, o outro tirou 4.423. Mas ó, esse que tirou 4.000 e pouco, ele acertou um fácil, 3 médias e 2 difíceis. Então ele teve uma certa coerência pedagógica. Esse aqui, a coerência pedagógica dele veio de para baixo aqui. Ele acertou bastante fáceis, acertou 2 médias e só uma difícil. Vamos para 17 acertos. Aqui o meu nível amostral já é maior. 17 para 45, né? Aumentou pelo menos 11 em relação aos meus 6 aqui, ó. Então já tem uma quantidade amostral maior. O que aconteceu? Um tirou 475, o outro tirou quase 6.000. 5.912. Acertaram o mesmo número de fáceis. O que tirou menos acertou mais fáceis, errou. O outro acertou 6. E esse aqui acertou mais difíceis. Então aqui, ó, voltando também. 17 é um número bom para TRI funcionar? Não é, eu tenho 45 itens, entendeu? Mas ainda assim, ela funcionou por quê? Porque esse aqui manteve uma coerência, 6, 6 e 5. Então ele manteve um padrão, né? Ele não foi mal em nenhuma e nem foi estratosférico em nenhuma também. Então, vocês verem, ó, mesmo número de acertos,
e a pontuação foi 5.400 a mais. 33 acertos. 33 acertos, pessoal, foi o maior número de acertos nesta prova aqui, ó, Ciências da Natureza. Em Mato Grosso do Sul, que eu, né, dos 5.200.000, eu só peguei os estudantes de Mato Grosso do Sul. Caso você que esteja vendo, você fez o Enem em 2019, eu consigo te falar qual foi a sua coerência pedagógica, mas eu só consigo analisar isso pelo número da inscrição. É a única coisa que identifica a pessoa lá. Então, se eu não tiver seu número de inscrição, você pode ficar tranquilo que eu não sei que é você. Ok? Então, esse aqui é o que eu acabei de falar, né? Com uma pontuação baixa, uma baixa faixa amostral é difícil, a média mais ou menos, e a outra não mudou grande coisa. Essa daqui eu já expliquei para vocês como que é, né? Como que é o funcionamento. Então, esse aqui foi a distribuição nos cadernos, ó. E o que que acontece? São as mesmas questões, invariavelmente, nos 5 primeiros cadernos aqui, ó. É a mesma quantidade de questões. O que muda é, naqueles cadernos especiais, quando a pessoa precisa um caderno em libras, ou precisa de um assistente que faça a leitura, ou é naquele que a letra tem que ser maior por conta da deficiência visual. Então, nesses as questões mudam. Mas nos cadernos principais, azul, amarelo, rosa, são as mesmas questões, só que salteadamente. Ok? Vamos lá. Então, aqui, ó, fazendo análise por caderno. E aqui o que eu peguei? Aqui eu peguei as 45 questões e fui identificando o que um acertou, qual que aquele acertou e qual que ele errou. E aqui em cima vocês estão vendo, ó, vermelhinho, amarelo e verde. Ok? Eu fiz isso com todas elas. E aqui, pessoal, deixa eu só mudar um negocinho aqui para vocês. Deixa eu só ir aqui para o Excel. Opa! Deixa eu só abrir o meu Excel aqui, só um minutinho. Mas basicamente, então, pessoal, é isso aí, ó. Deixa eu só voltar para mim aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, inscreva-se no canal, a gente vai postar um monte de dica interessante aí. Se você quiser a prova de 2019, você me fala qual caderno que você quer, eu mando para você, né, da área de conhecimento, e eu mando o gabarito também. E uma outra coisa, aquela matriz de referência, deixa eu só pegar aqui, pessoal. Opa. Deixa eu só pegar aqui, ó. Essa matriz de referência aqui, eu vou mandar elas para vocês. Isso aqui é um documento oficial, pessoal, do INEP. Ó. Opa, eu estou falando para vocês e não mudei a tela aqui, é interessante. Então, eu estou aqui, ó. Matriz de referência do Enem. Então, nós temos os eixos cognitivos, que são comuns a todas as áreas do conhecimento. Isso aqui vocês têm que ter na ponta da língua, pessoal. E aqui, ó, a matriz de referência de cada uma. Vocês lembram que quando eu estava explicando lá sobre as questões médias, fáceis e difíceis, eu estava falando sobre as referências de cada uma? Então, tá aqui, ó, competência e habilidade. Área de competência e as habilidades. De competência e as habilidades. Então, eu tenho isso para todas as áreas do conhecimento. Ó. Matemática e suas tecnologias. As competências e as habilidades. Ciências da natureza. Competências e habilidades. Então, se você quiser também essa matriz de referência, eu vou deixar um link do formulário, que daí você me preenche e eu envio para você por e-mail, ok? Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários aí. Só fazer uma transição, né? Então deixe nos comentários se gostou, se não gostou, se tem alguma dúvida e em que eu posso ajudá-los. Ok, pessoal? Sucesso, não deixe de estudar e bom Enem para vocês. Um abraço.